Estamos acostumados a pensar que o círculo de costura, secreto da era de ouro de Hollywood, uma rede clandestina de atrizes não convencionais como Greta Garbo e Marlene Dietrich, era um clube elitista de liberdade. Mas a realidade é muito mais sombria. Era um bunker, construído sobre o medo visceral e a hipocrisia. E havia apenas uma mulher que olhou para essas regras e as despedaçou. Tallulah Bankhead. Ela não usava roupa íntima, xingava como um marinheiro e se recusava a esconder sua essência. E por essa honestidade, o círculo de costura a odiou. E o sistema dos estúdios lançou uma operação fria e calculada. Eles não apenas demitiram uma atriz genial, eles metodicamente a transformaram em uma figura ridícula. Hoje, vamos expor a mais cínica vingança da história do cinema e descobrir o que acontece com uma mulher que se recusa a usar uma máscara em um mundo de ilusões plásticas. Por que Hollywood permitiu que Marlene Dietrich usasse ternos masculinos e beijasse mulheres na tela, mas transformou Tallulah Bankhead em uma piada pelo mesmo comportamento? A resposta não está em com quem elas dormiam, mas em como elas escondiam isso. Uma jogava conforme as regras da hipocrisia. A outra decidiu que regras eram para tolos. A história adora esterilizar mulheres perigosas. Quando hoje ouvimos falar do círculo de costura, aquela rede clandestina de lésbicas e bissexuais da era de ouro de Hollywood, queremos ver romantismo nisso. Imaginamos um clube secreto e elitista, onde estrelas de primeira grandeza podiam ser elas mesmas em segurança. Pintamos em nossa mente uma bela imagem de solidariedade feminina contra o cruel patriarcado. Mas a realidade era muito mais sombria e cínica. O círculo de costura não era um clube de liberdade. Era um bunker de medo. Era um mecanismo de sobrevivência construído sobre uma regra simples. Faça o que quiser a portas fechadas, mas em público, interprete o papel que vendemos para você. E havia apenas uma mulher que olhou para esse contrato e o despedaçou. Tallulah Bankhead. Você provavelmente já viu suas fotos ou ouviu seu famoso e rouco Darling. Você talvez a conheça como a excêntrica festeira, sobre quem diziam: um dia sem Tallulah é como um mês sem desastres. Mas essa imagem de bêbada divertida não é bem a verdade. É uma cela de prisão que o sistema dos estúdios construiu para ela. Nos próximos minutos, faremos o que Hollywood tentou impedir por meio século. Vamos analisar o verdadeiro caso de Tallulah Bankhead. Não vamos nos aprofundar em escândalos. Havia muitos, e eles não importam. Vamos desvendar a mecânica da indústria. Você entenderá por que o círculo de costura realmente odiava Tallulah. Spoiler: ela era seu pior pesadelo. Veremos a diferença entre a sexualidade de mercado de Dietrich e a honestidade perigosa de Bankhead. E, acima de tudo, responderemos à pergunta: o que acontece com alguém que se recusa a usar uma máscara em um mundo onde o rosto é apenas mais um efeito especial? Esqueça as histórias sobre a garota má de Hollywood. Aqui está a história de uma mulher que era real demais para a fábrica de sonhos. Ato 1. Operação Caricatura. Como neutralizar uma mulher inconveniente. Para entender como Hollywood destruiu Tallulah Bankhead, é preciso primeiro abandonar a ilusão de que isso aconteceu por acaso. Estamos acostumados a pensar na queda das estrelas como resultado de seus demônios pessoais. Álcool, drogas, romances fracassados. É conveniente acreditar que Tallulah se perdeu no esquecimento ou desperdiçou seu talento. Mas essa é uma mentira que beneficia o sistema. Tallulah Bankhead não caiu. Ela foi derrubada. E fizeram isso de forma metódica, fria e com uma crueldade calculada. Não foi uma série de erros, mas uma operação especial. Uma operação para transformar uma atriz dramática genial em uma caricatura de feira. Vamos voltar ao ponto de partida.
Quando Tallulah chegou a Hollywood, após seu triunfo nos palcos de Londres, ela não era aquela escandalosa mulher. Ela era uma rainha, filha do presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, neta de um senador. Corria em suas veias o sangue político da América. Ela era educada, afiada e possuía um magnetismo cênico que fazia os críticos em Londres chorarem de emoção. O estúdio Paramount não apenas a contratou, eles lhe deram um contrato que deveria torná-la a resposta a Marlene Dietrich e Greta Garbo. As apostas eram na grandeza, mas rapidamente os chefões do estúdio perceberam que cometeram um erro fatal. Eles não compraram uma atriz. Eles deixaram entrar em seu ambiente estéril um animal selvagem que se recusava a obedecer. No sistema de estúdios dos anos 30, havia um algoritmo claro para criar uma estrela. A personalidade da pessoa era apagada, e em seu lugar erguia-se um mito. O nome era mudado, a biografia reescrita, dentes eram arrancados e substituídos, a linha do cabelo era elevada com eletrólise, e o principal, assinava-se um código moral. Você podia ser quem quisesse no quarto, mas em público, você era propriedade do estúdio. Tallulah Bankhead cometeu o imperdoável. Ela se recusou a passar por essa linha de produção de despersonalização. Ela não apenas quebrava as regras, ela ignorava a própria existência delas. E o problema não era que ela bebia ou se relacionava com homens e mulheres. O problema era que ela fazia isso com uma indiferença aristocrática, sem pedir permissão. Para Meyer e outros patriarcas de Hollywood, isso não era apenas um desafio à autoridade. Era uma ameaça econômica. Se o público visse que uma estrela poderia ser uma pessoa real, viva, pecaminosa e complexa, sem o filtro do estúdio, toda a magia do cinema desmoronaria. O público precisava acreditar no conto de fadas, e Tallulah era um documentário do caos. Então, o sistema ativou o protocolo de defesa. Se não se pode silenciar alguém, ela era muito famosa, e não se pode demiti-la discretamente, ela tinha conexões poderosas em Washington. Resta um terceiro caminho: marginalização através da caricatura. Funciona assim. Você pega as características mais marcantes e perigosas de uma pessoa e aumenta o volume até o absurdo, até que deixem de inspirar respeito e comecem a provocar risos. O medo de uma mulher forte precisa ser transformado em zombaria de uma louca. Veja como a mídia começou a mudar a narrativa ao seu redor. No início dos anos 30, as manchetes exaltavam seu talento, comparando-a a Sarah Bernhardt. No meio dos anos 30, o foco mudou exclusivamente para sua excentricidade. Os jornalistas, esses cães de guarda do sistema de estúdios, pararam de escrever sobre sua atuação. Começaram a escrever sobre suas travessuras. O famoso darling, querido, com o qual ela se dirigia a todos, tornou-se o primeiro prego no caixão de sua carreira séria. Na realidade, era um hábito de socialite, uma forma de esconder o fato de que, devido à miopia e ao grande fluxo de pessoas, ela frequentemente não reconhecia os interlocutores. Era um escudo social. O que a mídia fez? Transformaram isso em um meme. Darling virou sinônimo de uma mulher bêbada, promíscua, que não lembra nomes porque sua mente está turva de gin. De um detalhe aristocrático, fizeram um sintoma de degradação. E então, sua sexualidade. Tallulah não escondia que não usava roupas íntimas. Para ela, era uma questão de conforto e liberdade pessoal. Um protesto contra os espartilhos e convenções da era vitoriana em que cresceu. Mas Hollywood transformou isso em uma piada suja. A lendária frase, atribuída a várias pessoas, mas sempre sobre Tallulah, dizia: "Não sei quem é essa mulher, mas pelo amor de Deus, coloquem uma calcinha nela." Percebe a diferença? Marlene Dietrich de terno masculino é misteriosa e elegante.
Tallulah sem roupa íntima é vulgar e suja, embora na essência ambas desafiassem as normas de gênero, mas Dietrich permitia que a embalassem como fetiche. Tallulah era assustadoramente corpórea. Os estúdios começaram a sabotar sua filmografia. Esse é o momento mais cínico da operação. Vendo que ela não se submetia ao controle, pararam de lhe dar papéis que exigiam profundidade. Começaram a colocá-la em filmes que exploravam sua imagem escandalosa, não seu alcance como atriz. Ofereciam-lhe papéis de mulheres caídas, histéricas, socialites com destino trágico. O sistema disse: quer ser má? Ótimo, vamos vendê-la como um monstro. Lembre-se do filme de Hitchcock, Um Barco e Nove Destinos. É provavelmente seu melhor papel no cinema. Ela interpreta a jornalista Connie Porter, cínica, forte, complexa. Ela está magnífica nesse filme. Rouba cada cena. Mas o que a imprensa discutiu após o lançamento do filme? Não sua atuação. Discutiram os rumores de que no set ela novamente estava sem roupa íntima, e os membros da equipe tinham que desviar o olhar constrangidos quando ela subia as escadas. Mesmo quando ela entregava um resultado genial, a máquina de propaganda reduzia tudo a calcinhas. Isso não é coincidência. É uma tática de desvalorização. Você não pode ver alguém como um grande artista se foi levado a pensar nele apenas como um objeto de piadas obscenas. E aqui chegamos ao estágio mais assustador da operação caricatura. Tallulah, sendo uma mulher inteligentíssima, via tudo isso. Ela entendia o que estava acontecendo. Mas em vez de se esconder ou tentar se tornar uma boa menina, o que era contra sua natureza, ela decidiu ir all in. Ela começou a jogar com a caricatura. Foi um mecanismo de defesa trágico. Querem me ver como uma palhaça louca? Tudo bem, serei a palhaça mais barulhenta, mais bêbada, mais insuportável que vocês já viram. Mas farei isso nos meus termos. Ela transformou sua personalidade pública em uma performance. Ia a programas de rádio e dizia coisas que faziam os sensores ficarem grisalhos em segundos. Transformou sua vida em um show de um só ator, onde ela era a diretora, a protagonista e a vítima. Ela começou a vender seus vícios, porque entendeu. Nesta cidade, a honestidade não é comprada, mas o escândalo paga bem. Mas por trás desse barulho, escondia-se uma profunda tragédia profissional. Tallulah Bankhead era uma atriz do calibre de Bette Davis. Ela tinha o mesmo nervo, a mesma potência, mas Davis, com todo o seu caráter complicado, jogava conforme as regras da indústria. Lutava por papéis, mas não lutava contra o próprio sistema de hipocrisia. Tallulah lutava contra o ar que Hollywood respirava. É por isso que ela foi excluída de todas as listas. Ela não entrou no panteão das grandes divas do cinema, ficando na história como aquela com a voz rouca. O sistema não podia permitir que ela se tornasse um ícone, porque um ícone é um modelo a ser seguido, e seguir Tallulah significava destruir a própria base do controle social. O círculo de costura, do qual falaremos a seguir, observava essa destruição com horror. Para as lésbicas e bissexuais de Hollywood, Garbo, Hepburn, Stanwyck, o destino de Tallulah se tornou uma lição prática. Veja o que acontece se você abrir a boca. Veja como eles vão te esmagar, mesmo que você seja um gênio. Tallulah se tornou um espantalho no campo da moralidade hollywoodiana. Sua destruição foi um sinal para todas as outras. Fiquem quietas, cochichem em seus clubes fechados, usem máscaras, porque se tentarem viver de cara limpa, transformaremos seu rosto em uma máscara de palhaço que não pode ser removida. Ela não foi vítima de suas paixões. Foi vítima de se recusar a se envergonhar dessas paixões. Em um mundo onde a vergonha era o principal instrumento de controle, a falta de vergonha de Tallulah era um ato revolucionário. E a revolução foi sufocada, não executando o revolucionário, mas simplesmente tornando-o ridículo. No final dos anos 40,
A operação Caricatura estava completa. O mundo esqueceu a grande atriz Tallulah Bankhead. O mundo conhecia apenas o personagem chamado Tallulah, uma piada ambulante, um brinde em festas, uma piada de rádio. A mulher que poderia ter interpretado Hamlet terminou interpretando uma paródia de si mesma em talk shows de baixo nível. Mas sob camadas de maquiagem e bravata alcoólica, sob o riso alto que fazia as taças tremerem, escondia-se uma verdade que assustava o círculo de costura mais do que a polícia da moralidade. E sobre essa verdade, que tornava Tallulah uma pária até mesmo entre os seus, devemos falar agora mesmo. Ato 2. Antimatéria do círculo de costura. Se a primeira parte da nossa história foi sobre como a máquina patriarcal de Hollywood desarmou Tallulah Bankhead, a segunda parte é muito mais complexa e desconfortável. Não se trata de inimigos, mas daqueles que, teoricamente, deveriam ser seus aliados. Entramos no território do círculo de costura, uma sociedade secreta que, segundo o mito moderno, deveria ter acolhido Tallulah como sua rainha. Mas a realidade esmaga esse mito com um martelo. Tallulah Bankhead não era uma ícone para o círculo de costura, mas sim um elemento radioativo. Ela era a antimatéria para o universo cuidadosamente construído por eles. E para entender a profundidade da tragédia de Tallulah, precisamos remover o véu romântico do próprio conceito de círculo de costura. Vamos ser honestos. O círculo de costura, um termo atribuído à grande Alla Nazimova, nunca foi um movimento feminista clandestino ou um quartel-general de resistência. Era um mecanismo de adaptação. Uma rede de segurança coletiva, construída sobre o medo. As lésbicas e bissexuais da Era de Ouro, de Greta Garbo a Katharine Hepburn, fizeram um pacto silencioso com o diabo da indústria. As condições do pacto eram simples. Nós damos a vocês talento e bilheteira, e vocês, estúdios, fingem acreditar na nossa heterossexualidade, desde que cumpramos o Código Reis. A palavra-chave aqui era cumprimos. Os membros do círculo de costura eram mestres da criptografia. Sua sobrevivência dependia de códigos, violetas na lapela, ternos que eram apresentados como moda europeia excêntrica, uso de pronomes masculinos em cartas privadas, casamentos de Boston. A vida dessas mulheres era uma performance virtuosa de dualidade. Elas criaram uma realidade paralela, onde tudo era dito por insinuações, olhares, pausas. Era uma zona de silêncio, onde uma voz alta significava a morte da carreira. E então, nessa biblioteca silenciosa, onde cada som era abafado por tapetes de mentiras, irrompe Tallulah Bankhead. Ela não apenas falava alto, ela falava literalmente. Tallulah cometia um crime contra a própria lógica do círculo. Ela se recusava a usar códigos. Em um mundo onde o amor por uma mulher era chamado de amizade elevada, Tallulah chamava as coisas pelo nome, usando uma linguagem que fazia estivadores corarem. Imagine o horror de Greta Garbo, uma mulher que transformou seu sigilo em religião, que construiu sua carreira sobre o misticismo. Eu quero estar sozinha. Garbo sabia que seu segredo era seu principal ativo. E então aparece Tallulah, que em uma festa social poderia fazer um comentário em voz alta sobre a figura ou habilidades de alguém na cama, sem se importar com quem estava por perto, produtor, jornalista ou agente do FBI. Para os membros do círculo de costura, Tallulah era uma ameaça ambulante de exposição. Estar perto dela era perigoso. Ela era como alguém que acende um cigarro em um depósito de pólvora, sem entender por que todos ao redor estão tão nervosos. Essa é a diferença fundamental na psicologia. O círculo de costura acreditava na separação. Há o eu público e o eu privado. Entre eles, uma parede. Tallulah Bankhead vivia na concepção de integridade. Para ela, não havia parede.
Ela era a mesma no quarto, no set de filmagem e na delegacia. E essa integridade era insuportável para aqueles que estavam acostumados a viver em um mundo fragmentado. Vamos considerar esse conflito através da lente de Marlene Dietrich. Dietrich também fazia parte desse mundo, ela também amava mulheres, ela também usava calças. Mas Dietrich era um gênio do controle. Ela transformou sua androginia em um produto de palco. Quando Dietrich beijava uma mulher no filme Marrocos, era arte com A maiúsculo. Era seguro, porque estava em cena, dentro do roteiro, sob a luz dos holofotes. Dietrich controlava sua imagem com a precisão de um cirurgião. Ela sabia onde terminava o jogo e começava a realidade, e nunca deixava estranhos nos bastidores. Tallulah, por outro lado, não conhecia limites. Sua androginia, se é que podemos chamar assim, não era um estilo, mas uma natureza visceral. Ela não interpretava um homem, ela simplesmente se apropriava dos direitos masculinos. O direito de beber, o direito de xingar, o direito de escolher parceiros, o direito de não se justificar. Dietrich vendia a ilusão do vício. Tallulah oferecia a realidade da liberdade. Hollywood, e o círculo de costura junto com ele, comprava apenas ilusões. A realidade assustava. A realidade era suja, imprevisível e incontrolável. É por isso que o círculo de costura a isolou. Não era simples esnobismo, era uma quarentena. Mulheres que por anos construíram seus castelos de vidro de reputação decente, viam Tallulah como uma vândala com uma pedra na mão. Se Tallulah fosse presa ou aparecesse nos jornais com mais um escândalo, a sombra cairia sobre todos que estavam com ela. Ela era a paciente zero da franqueza e ninguém queria se contaminar. Além disso, o comportamento de Tallulah causava uma profunda dissonância psicológica nos membros do círculo. Ela era uma repreensão viva à própria covardia deles. Olhando para Tallulah, que não dava a mínima para a opinião pública, mulheres como Katharine Hepburn, que passou a vida escondendo sua verdadeira natureza atrás da imagem de uma atleta assexuada, ou da fiel amiga de Spencer Tracy, sentiam uma pontada de consciência. Tallulah mostrava a elas como poderia ser a vida se não tivessem medo. Mas em vez de admirar sua coragem, elas escolheram a reação defensiva. Desprezo. Era mais fácil declarar alguém vulgar, promíscuo e louco do que admitir que ele era mais livre que você. Era mais fácil dizer, ela é apenas uma bêbada que não sabe se comportar, do que reconhecer, ela é a única entre nós que não vendeu sua alma por um contrato com a Metro-Goldwyn-Mayer. Tallulah Bankhead destruía o pacto de silêncio. O círculo de costura existia sob o princípio da máfia. Omertá. Você não fala de mim, eu não falo de você. Todos sabemos quem é quem, mas nunca dizemos isso em voz alta na presença de civis. Tallulah não assinou a omertá. Não porque quisesse trair alguém, mas porque organicamente não sabia sussurrar. Sua voz, aquele famoso barítono grave, foi feita para declamar, não para conspirar. Havia ainda outra razão pela qual ela se tornou antimatéria, sua origem. Não se esqueçam, ela era uma Bankhead, filha da elite política do Alabama. Isso lhe dava um grau de confiança interna e impunidade que as pobres imigrantes como Garbo ou Dietrich não tinham. Tallulah sabia que mesmo se Hollywood a expulsasse, ela continuaria sendo uma Bankhead. Ela tinha uma rede de segurança de orgulho familiar e conexões. As outras não tinham essa rede. A carreira era tudo o que tinham. Por isso, para o círculo de costura, a imprudência de Tallulah parecia a arrogância de uma menina rica, que brinca com fogo porque sabe que o papai, ou a sombra dele, vai protegê-la. Elas a odiavam por ela poder se dar ao luxo de não ter medo. No final, Tallulah se viu em uma posição única e assustadora. Para a maioria heterossexual, ela era demasiado queer, estranha demais,
masculina demais. Mas para a comunidade queer de Hollywood, ela era demasiado aberta, perigosa demais, real demais. Ela não se encaixava em nenhuma categoria. Ficou presa no limbo. Ela foi rejeitada pela sociedade normal por seus pecados. E foi rejeitada pela sociedade clandestina pela forma como confessava esses pecados, publicamente e sem arrependimento. A tragédia de Tallulah, no contexto do círculo de costura, é a tragédia de um profeta apedrejado pelos seus. Ela vivia a vida que eles sonhavam em suas fantasias mais ousadas, mas na realidade, eles a evitavam como a peste. Ela provou um teorema assustador. O comportamento mais imperdoável em um sistema totalitário, e Hollywood dos anos 30 era um sistema totalitário de moralidade. Não é a violação das regras. É a recusa em se esconder após a violação. O círculo de costura era uma zona de penumbra confortável. Tallulah era um holofote, e como se sabe, em um quarto escuro, quem acende a luz irrita todos os presentes. Os olhos ardem, dá vontade de fechar os olhos e pedir para apagar. E Hollywood acabou apagando ela. Mas antes de passarmos para como ela foi se apagando, precisamos desvendar mais uma camada desse complexo bolo. Precisamos entender por que a própria natureza de sua personalidade quebrava a cabeça dos marqueteiros dos estúdios. Porque ela não podia ser vendida nem como mulher fatal, nem como o cara amigável. Estamos passando para a anatomia da caixa de Pandora que ela abriu. Ato 3. Caixa de Pandora. Por que ela não podia ser classificada? O Hollywood da Era de Ouro não era apenas uma fábrica de sonhos. Era, antes de tudo, um gigantesco centro de triagem. Imagine um enorme armazém, onde cada pessoa é um produto a ser embalado, etiquetado e colocado na prateleira certa. O sistema funcionava perfeitamente porque era binário. Uma mulher na tela podia ser Santa, Mary Pickford, a vítima inocente, a mãe. Pecadora, Theda Bara. A mulher vamp, a sedutora que no final morre ou se redime. Mais tarde surgiram nuances. A parceira, Carole Lombard. A deusa fria, Greta Garbo. A sereia exótica, Marlene Dietrich. Mas a regra permanecia rígida. Um ator, um papel. O público, ao comprar o ingresso, precisava saber exatamente o que iria receber. Você não vai a um filme com Shirley Temple esperando ver um banho de sangue. Você não vai a um filme com Mae West esperando ver humildade monástica. Tallulah Bankhead foi um desastre para essa logística. Ela era um erro de sistema, um bug na matriz do marketing dos estúdios. Ela não apenas não se encaixava em nenhuma categoria, ela incorporava características mutuamente exclusivas ao mesmo tempo. Os produtores olhavam para ela e viam uma mulher bonita com enormes olhos lânguidos, cabelos luxuosos e um corpo feito para sedas. Externamente, ela era a heroína romântica perfeita. Ótimo, pensavam eles. Vamos vendê-la como o novo ícone da feminilidade. Mas bastava ela abrir a boca para que a ilusão explodisse. Da garganta dessa boneca de porcelana saía um baixo. Não apenas uma voz grave, como a de Bacall, mas um barítono rouco e fumado, que soava como se pertencesse a um caminhoneiro que acabara de ganhar no pôquer. Esse era o primeiro nível de dissonância, o conflito audiovisual. O cérebro humano é feito para buscar harmonia. Se vemos um anjo, esperamos ouvir uma harpa. Tallulah parecia um anjo, mas soava como um trombone. Para o público dos anos 30, isso não era apenas estranho, era inquietante. Criava uma sensação subconsciente de ameaça. Uma mulher que soa como um homem, mas parece uma deusa, é uma quimera. E quimeras na mitologia são monstros. O segundo nível de dissonância, o paradoxo social. Nos Estados Unidos, o sistema de classes não era tão rígido quanto na Grã-Bretanha, mas existia. Tallulah era a aristocracia. Os Bankhead eram a família real do Sul.
Seu pai foi presidente da Câmara dos Representantes. Seu tio era senador. Ela cresceu nos corredores do poder. Tinha maneiras impecáveis quando queria demonstrá-las. Sabia qual garfo usar para ostras e podia manter uma conversa sobre geopolítica com Churchill. Mas seu comportamento era o de uma garota de Porto. Ela xingava de forma virtuosa, suja e inventiva. Bebia gin direto da garrafa. Contava histórias sobre suas doenças venéreas como se estivesse discutindo o tempo. Para Hollywood, isso era um enigma insolúvel. Como vender esse híbrido? Se ela fosse apenas uma vulgar simplória, poderia ser transformada em uma atriz cômica de segundo plano. Se fosse apenas uma dama arrogante, interpretaria rainhas e duquesas. Mas ela era uma dama que se comportava como uma vagabunda. O público não conseguia entender. Admirar ou desprezá-la. Ela está acima de nós ou abaixo de nós. Essa dissonância cognitiva irritava a audiência. As pessoas gostam quando as estrelas confirmam sua visão de mundo, não quando a destroem a cada 5 minutos. O terceiro e mais profundo nível, o caos de gênero. Já falamos sobre o círculo de costura e as lésbicas, mas o problema de Tallulah era mais amplo do que apenas orientação sexual. O problema estava em sua energia. No cinema daquela época, existia uma divisão clara de papéis. O homem, ativo, observa, age, toma. A mulher, passiva, é observada, aceita a ação, seduz ou resiste. Tallulah Bankhead era agressivamente ativa. Ela devorava o espaço ao seu redor. No quadro e na vida, dominava os homens não com encantos femininos, mas com pura força de vontade e intelecto. Ela não flertava. Ela atacava. Quando o estúdio Paramount tentou transformá-la na segunda Marlene Dietrich, fracassaram miseravelmente. Por quê? Porque Dietrich, mesmo vestida de homem, permanecia um objeto de desejo. Ela era fria, distante, permitia que o público projetasse suas fantasias nela. Dietrich era uma tela. Tallulah não era uma tela. Ela era um projetor. Emitia uma energia tão poderosa que a audiência masculina se sentia desconfortável. Os homens na plateia sentiam que essa mulher na tela era mais forte que eles. Ela não os queria, ela os avaliava. E a avaliação, provavelmente, não seria a seu favor. Isso era mortal para as bilheteiras. Nos anos 30, os homens pagavam pelos ingressos para se sentirem heróis. Tallulah os fazia sentir-se meninos, sendo repreendidos por uma governanta severa e ligeiramente bêbada. Os estúdios tentaram reembalá-la, tentaram suavizar sua imagem, parecia falso, como um lobo em pele de cordeiro. Tentaram torná-la uma vilã, mas ela era carismática demais, e o público começava a simpatizar com o mal, o que quebrava o código moral de Hollywood. Tallulah se tornou a personificação do que mais tarde seria chamado de camp, mas décadas antes de Susan Sontag descrever esse conceito. Ela era demais em tudo, emoções demais, gestos demais, verdade demais. Transformou sua vida em um grotesco, porque os limites normais da realidade a apertavam. E aqui está a resposta para a pergunta de por que ela não podia ser classificada. Classificação exige simplificação. Para colocar um arquivo na gaveta, é preciso cortar as bordas salientes. Tallulah se recusava a ser simplificada. Ela dizia, sou pura como a neve derretida, e logo acrescentava, mas já nadei pelo esgoto. Ela falava sobre seu amor a Deus e à Bíblia. Ela realmente era bem versada em teologia. E 1 minuto depois cometia um pecado mortal. Isso não era hipocrisia em sua visão. Para ela, era a plenitude da vida. O ser humano é complexo. O ser humano é feito de contradições. Mas Hollywood é um negócio de vender emoções simples. O círculo de costura entendia isso. Katharine Hepburn entendia isso. Na tela, ela era temperamental, mas no final se submetia a um homem forte, geralmente Cary Grant ou Spencer Tracy. Garbo entendia isso. Ela morria por amor.
Tallulah não se submetia nem morria. Ela ficava no meio do quadro, ria com seu riso trovejante e olhava diretamente para a câmera, destruindo a quarta parede apenas com sua existência. Os chefes dos estúdios, diante desse fenômeno, chegaram à única conclusão possível para a lógica corporativa: produto defeituoso. Eles não pensaram: talvez nossas categorias estejam ultrapassadas. Eles pensaram: essa mulher está errada. Sua impossibilidade de se encaixar na caixa de Pandora se tornou sua sentença. No marketing há uma regra: se você não pode explicar o que é em 3 segundos, você não pode vendê-lo. Tallulah Bankhead não podia ser explicada nem em 3 segundos, nem em 3 horas. Ela era um teste de Rorschach vivo para a América. Os puritanos viam nela o diabo. Os intelectuais viam nela um gênio da ironia. A comunidade queer via nela um reflexo perigoso. E os estúdios viam nela números vermelhos nos relatórios financeiros. Portanto, quando dizemos que Tallulah foi expulsa, isso não é exatamente correto. O sistema simplesmente a cuspiu, como um mecanismo complexo cospe uma peça que não se encaixa nem em tamanho, nem em forma, nem em material. Ela era feita de uma liga diferente. E é aqui que chegamos à comparação mais interessante. Se Tallulah era caos incontrolável, havia uma alternativa em Hollywood. Havia um exemplo de como uma mulher com configurações semelhantes, bissexualidade, força, independência, conseguiu hackear o sistema em vez de ser esmagada por ele. Sim, havia esse exemplo. E essa comparação será dolorosa, mas necessária. Marlene Dietrich. Por que uma se tornou uma lenda de estilo e a outra, uma lenda de escândalo? Qual era a diferença fundamental entre elas, além da quantidade de roupa íntima? Sobre isso, eu contarei a seguir. Ato 4. 2 modelos de sobrevivência. Dietrich contra Bankhead. Se quisermos entender a verdadeira mecânica de sobrevivência em Hollywood, precisamos fazer a comparação mais cruel da história do showbiz do século XX. Precisamos colocar lado a lado 2 figuras que, à primeira vista, parecem quase idênticas, mas que, na verdade, representam 2 filosofias de existência opostas. No canto esquerdo do ringue, Tallulah Bankhead. No canto direito, Marlene Dietrich. Por que essa comparação é inevitável? Porque os dados iniciais delas eram surpreendentemente semelhantes. Ambas tinham vozes hipnóticas e graves. Ambas eram bissexuais e conhecidas por seus romances com mulheres. Ambas desprezavam o papel tradicional de dona de casa. Ambas usavam calças, quando isso poderia levar a uma prisão por imitação de homem. Ambas eram ícones de estilo, mas o resultado de suas vidas foi diametralmente oposto. Marlene Dietrich morreu com status de divindade, envolta no mito que ela mesma criou. Ela ficou na história como símbolo de uma rebeldia elegante. Tallulah Bankhead morreu sendo conhecida como heroína dos tabloides, cujo nome se tornou sinônimo de caos. Qual a diferença? Por que o sistema canonizou uma e crucificou a outra? A resposta está em uma palavra: controle. Marlene Dietrich não era apenas uma atriz. Ela era a engenheira de sua própria imagem. Ela era a tecnóloga de sua própria fama. Dietrich entendia a principal regra de Hollywood: a realidade é entediante. Só a ilusão vende. Tudo que Dietrich fazia era uma performance calculada. Sua rebeldia era cuidadosamente dirigida. Lembrem-se de seu famoso smoking no filme Marrocos, 1930. Ela entra no palco de fraque, canta uma música e depois beija uma mulher na plateia. Foi um choque. Foi um escândalo. Mas foi um escândalo estético. Dietrich apresentou o subtexto lésbico como alta arte. Ela fez isso dentro do enquadramento, sob a luz perfeita. Ela mesma sabia como posicionar a luz para destacar as maçãs do rosto, melhor que muitos operadores de câmera, em um traje impecavelmente costurado.
Dietrich transformou sua sexualidade em um produto exótico. Ela disse ao público: olhem, estou brincando de ser homem. Não é misterioso, não é estiloso. Ela criou uma distância segura entre ela e a audiência. O público entendia: isso é cinema, isso é jogo, isso é chique europeu. Agora olhem para Tallulah Bankhead. Tallulah não brincava de ser homem, nem vestia smoking como figurino de palco. Ela usava roupas masculinas porque se sentia confortável assim na casa de campo ou em festas. Quando Tallulah beijava mulheres ou homens, ela não fazia isso sob os holofotes para criar uma bela imagem. Ela fazia porque queria. A diferença entre elas é a diferença entre erotismo e pornografia, no sentido filosófico. Dietrich é erotismo, insinuação, véu, jogo de sombras, promessa de mistério. Bankhead é pornografia da realidade, tudo à mostra, sem filtros, com suor, cheiro de álcool e palavrões. Hollywood adora o erotismo porque ele é seguro. O erotismo deixa espaço para a fantasia. Hollywood odeia a pornografia da realidade porque ela mata a magia. Ela é muito naturalista. Dietrich entendia que estrela não é uma pessoa, é um objeto, e ela passou a vida polindo esse objeto. Ela era uma profissional absoluta da disciplina. Chegava no set na hora, sabia suas falas, sabia as falas do parceiro, sabia onde estava a câmera. Ela era uma soldada da indústria. Seu clube de costura era um clube elitista fechado, onde a entrada era só por convite. Ela protegia sua vida pessoal com a fúria de um cão de guarda, criando um vácuo de informação que o público preenchia com admiração. Tallulah Bankhead era a antítese da disciplina. Para ela, vida e palco eram um fluxo contínuo de consciência. Ela não separava. Aqui eu trabalho, aqui eu vivo. Ela atuava 24 horas por dia, mas atuava como ela mesma. Ela podia interromper uma filmagem porque estava de ressaca. Podia brigar com o diretor porque ele era um idiota. Podia contar a um repórter algo que faria os agentes de relações públicas do estúdio quererem se enforcar. Tallulah cometeu o erro fatal. Ela se tornou acessível. Dietrich era uma deusa inalcançável no pedestal. Para vê-la, era preciso olhar para cima. Tallulah era a mulher que sentava com você no balcão do bar e contava uma piada suja. Ela desceu ao nível do público. E quando uma divindade desce à multidão, a multidão para de rezar e começa a tratar como igual. É por isso que Tallulah se tornou engraçada. O riso é a reação ao que não respeitamos ou não tememos. De Dietrich, ninguém ria. Podiam temê-la, podiam odiá-la, mas não riam dela. Ela era muito majestosa. Tallulah permitiu que o público visse suas costuras, suas rachaduras, sua vulnerabilidade. Vejamos a relação delas com a idade. Isso também faz parte da estratégia de sobrevivência. Dietrich lutava contra o tempo como contra um inimigo pessoal. Lifting, as famosas fitas de lifting, escondidas sob a peruca, dieta rígida, controle da luz. Quando percebeu que não podia mais manter a ilusão da juventude eterna, simplesmente desapareceu. Trancou-se em seu apartamento em Paris e não apareceu em público nos últimos 12 anos de vida. Ela queria que o mundo a lembrasse perfeita. Protegeu a marca até o último suspiro. Tallulah envelheceu aos olhos de todos. Não escondia suas rugas, suas olheiras, suas mãos trêmulas. Pelo contrário, ela fez do seu envelhecimento parte do show. Nos últimos anos, atuou em filmes de terror, como Die, Die, My Darling, onde interpretava velhas loucas. Ela permitiu que o público visse a decadência. Para Hollywood, isso era repugnante. Era uma violação do contrato. Pagamos pela beleza, e você nos mostra a morte. Mas para a história da arte, o ato de Tallulah foi de uma honestidade incrível. Ela disse: olhem, é isso que o tempo faz. É isso que a vida faz. Não vou me esconder.
Dietrich sobreviveu porque se tornou um símbolo. Símbolos não sangram. Símbolos não se embriagam. Símbolos não erram. Bankhead pereceu, profissionalmente, porque permaneceu humana. Há ainda um aspecto mais sutil: o código queer. Marlene Dietrich usava sua bissexualidade como ferramenta de poder sobre os homens. Sua mensagem era: sou tão boa que não preciso de homens, sou autossuficiente. Isso excitava os homens, pois era um desafio que eles queriam enfrentar. Tallulah Bankhead usava sua sexualidade como ferramenta de liberdade. Sua mensagem era: vou dormir com quem eu quiser, e não me importo com o que vocês pensam. Isso assustava os homens, pois não havia um jogo em que eles pudessem vencer. Ela não lançava um desafio, ela simplesmente ignorava as regras deles. No final, temos dois modelos. Modelo Dietrich. Adaptação através da sublimação. Pegue sua imperfeição, embale-a em ouro, chame de arte, mantenha distância, nunca diga a verdade se a mentira bonita funcionar melhor. Resultado: fama eterna, status de lenda, mas solidão total na gaiola dourada de seu próprio mito. Modelo Bankhead. Confronto através da abertura. Jogue sua imperfeição na cara deles. Recuse a embalagem. Diga a verdade, mesmo que seja feia. Ria mais alto que todos. Resultado: reputação de escandalosa, fracassos de carreira, mas liberdade interna absoluta, pela qual pagou um preço terrível. Hollywood, esse grande mentiroso, escolheu Dietrich. Disse: seja como Marlene, codifique-se com elegância. O clube de costura escolheu Dietrich. Disseram: ela sabe guardar segredos. Tallulah ficou sozinha. Não porque fosse pior, mas porque era um espelho sem moldura. As bordas afiadas desse espelho cortaram todos que tentaram segurá-lo. E isso nos leva ao ato final. O que acontece com alguém que rejeitou as duas principais moedas da sociedade, a hipocrisia e o conformismo? Como termina a história de uma mulher que decidiu viver a vida sem ensaios, ao vivo, sem rede de segurança? Estamos nos aproximando do desfecho, do momento em que o riso cessa e resta apenas o silêncio ensurdecedor de uma sala vazia. Ato 5. Solidão em um quarto vazio. Em qualquer grande peça, chega o momento em que os cenários são desmontados, o público se dispersa e o ator fica sozinho no palco vazio. As luzes se apagam e o único som que resta é o eco dos próprios passos. Para Tallulah Bankhead, esse quinto ato se estendeu pelos últimos 20 anos de sua vida. Foi a parte mais cruel, mas também a mais honesta de sua história. É aqui no final que obtemos a resposta definitiva para a pergunta: qual é o preço da liberdade absoluta em um mundo construído sobre convenções? Estamos acostumados ao final estereotipado das biografias das estrelas malditas. Álcool, esquecimento, miséria, morte em uma poça de vômito. É o clichê que os tabloides nos alimentam para nos sentirmos melhor em nossa segurança entediante. Veja, diz a sociedade, é isso que acontece com quem vive intensamente. Mas o final de Tallulah Bankhead não é uma história de queda. É uma história de isolamento elevado ao absoluto. É a história de como o espaço ao redor de uma pessoa é consumido por sua própria intensidade. Nos anos 50, Tallulah se tornou um instituto. Ela era famosa por ser famosa. As pessoas ligavam o rádio para ouvir seu big show, não pelos convidados, mas para ouvir Tallulah destruir esses convidados. Ela se tornou uma atração nacional. Turistas em Nova York sonhavam em ver a Estátua da Liberdade e Tallulah Bankhead, de preferência no mesmo estado de grandeza monumental. Mas, a portas fechadas, em seu apartamento na Rua 62 Leste, reinava um silêncio ensurdecedor. Porque ela ficou sozinha? Não porque os amigos a abandonaram. Ela tinha centenas de conhecidos. Seu telefone não parava de tocar.
Sua casa era um ponto de passagem para gays, jovens atores, músicos de jazz e meros companheiros de viagem. A tragédia estava na qualidade desse entorno. O clube da costura, aquelas mulheres que poderiam entendê-la, compartilhar com ela o fardo de viver com ou sem máscara, já haviam se distanciado. Para Garbo, Hepburn ou Crawford, associar-se a Tallulah nos anos 50 era um suicídio reputacional. Tallulah se tornara grotesca demais, imprevisível demais. Elas, que preservaram seu capital e rostos graças à cirurgia e ao silêncio, viam Tallulah como um lembrete vivo de morte e decadência. Ela era o retrato de Dorian Gray que elas escondiam no sótão. Só que esse retrato andava pelas ruas e dava entrevistas. O círculo de Tallulah nos últimos anos era composto principalmente por aqueles que Hollywood chamava de caddies, parasitas. Eram pessoas que se alimentavam de sua energia, seu dinheiro e sua fama. Riam de suas piadas, enchiam seu copo de bourbon e suportavam seus acessos de raiva, porque ao lado dela, a vida parecia um filme colorido. Mas isso não era amizade, era um parasitismo. Tallulah sabia disso. Seu intelecto, aquela faca afiada que ela nunca guardou na bainha, não havia desaparecido. Ela entendia perfeitamente que estava desempenhando o papel de rainha diante de uma corte de bobos. E essa compreensão tornava sua solidão insuportável. Não há nada pior do que ser a pessoa mais inteligente em uma sala cheia de gente que você paga para estar lá. Seu declínio físico também se tornou um ato público. Enfisema pulmonar, resultado de fumar 100 cigarros por dia durante meio século, transformava cada respiração em uma batalha. Mas mesmo aqui, ela recusou a piedade. Ela não interpretou o papel de pobre velhinha doente. Quando perguntavam sobre sua saúde, ela respondia com o humor negro de um condenado. Transformou sua tosse em parte da performance. Ela carregava seu corpo destruído não como trapos, mas como cicatrizes de batalha. Diferente de Marlene Dietrich, que se trancou em um apartamento em Paris para que ninguém a visse envelhecida, Tallulah continuou a subir no palco. Ela atuou no trash horror Die, Die, My Darling, Morra, Morra, Minha Querida, 1965. Os críticos cuspiam. A grande Bankhead desceu ao nível dos filmes de terror baratos, gritavam os jornais. Mas se olharmos sem esnobismo, veremos um ato de incrível coragem. Ela sabia que estava horrível, sabia que o roteiro era lixo, mas continuou trabalhando. Por quê? Porque o trabalho era o único lugar onde se sentia viva. Ela preferiu ser um monstro engraçado na tela a ser um belo cadáver na memória. Esse foi seu último dedo médio para a indústria obcecada pela juventude. Nesse período tardio, há um episódio que ilustra perfeitamente sua essência. Durante as filmagens desse filme de terror, os produtores tentaram fazê-la dublar uma frase, suavizando-a. Tallulah, mal se mantendo em pé, rouca, moribunda, fez um escândalo que durou 3 horas. Ela defendia a verdade do personagem. Em um filme de 5ª categoria, que todos consideravam lixo, ela lutava pela integridade artística como se estivesse atuando em Chekhov, porque para ela não havia papéis pequenos ou bicos. Havia apenas a verdade do momento. Ela não sabia trabalhar pela metade, mesmo quando estava à beira do túmulo. O acorde final soou em dezembro de 1968. Gripe asiática, complicada por enfisema. Hospital St. Luke. Normalmente, as últimas palavras de grandes pessoas são mitologizadas. Dizem que se arrependeram ou viram a luz. Tallulah Bankhead permaneceu fiel a si mesma até o último segundo. A lenda diz que suas últimas palavras inteligíveis foram codeína, bourbon. Alguém verá nisso a confirmação de sua depravação. Veja, ela morreu pedindo drogas e álcool. Mas vamos olhar mais fundo. Nessas palavras está a recusa de fingir. Ela estava com dor. Ela estava com medo.
e pediu o que aliviaria a dor, sem tentar se passar por santa. Ela não pediu um padre. Não pediu perdão a Deus. Ela sempre acreditou que tinha uma relação especial com Deus, baseada no respeito mútuo por personalidades fortes. Ela pediu um analgésico. Foi uma honestidade biológica extrema. A realidade do corpo contra as expectativas da alma. Quando ela morreu, Hollywood suspirou aliviada. A fonte de ruído silenciou. O clube da costura podia dormir tranquilo. Ninguém mais ameaçava expor seus esqueletos do armário. Milhares de pessoas foram ao seu funeral. Mas entre elas, havia poucos que realmente a conheciam. Foram fãs, jornalistas, aqueles mesmos parasitas, seus verdadeiros colegas de profissão. Os grandes mentirosos de Hollywood enviaram belas coroas de flores. Flores são tão seguras, elas não falam demais. O que temos no saldo final? Tallulah Bankhead morreu aos 66 anos. Deixou uma filmografia caótica, alguns papéis teatrais geniais que ninguém viu e 1 milhão de anedotas. Parece que o sistema venceu, transformou a ameaça em folclore. Mas o tempo é uma coisa estranha. Ele apaga o dourado e deixa apenas as estruturas de sustentação. Meio século depois, olhamos para Marlene Dietrich e vemos uma bela imagem fria. Admiramos a forma, mas não sentimos calor. Olhamos para o Clube da Costura e vemos um grupo de mulheres assustadas que passaram a vida construindo abrigos. E então, olhamos para Tallulah, para seus olhos loucos, sua desordem, sua recusa em ser conveniente. E de repente entendemos que ela foi a única verdadeiramente viva nesse museu de figuras de cera. Sua solidão em um quarto vazio foi o preço que ela pagou por não vender sua alma em partes. Ela nos mostrou o que acontece quando uma mulher se recusa a costurar, isto é, criar conforto, esconder costuras, remendar buracos na realidade. Quando uma mulher larga a agulha e o fio e pega um microfone, o mundo tenta destruí-la. O mundo pode tirar sua carreira, pode tirar sua reputação, pode tirar sua saúde. Mas o mundo não conseguiu tirar de Tallulah Bankhead sua voz. Mesmo agora, décadas depois, se você ouvir atentamente o silêncio da história de Hollywood, pode ouvir aquela risada rouca e fumante que faz tremer os lustres de cristal da hipocrisia. Querido, se você não tem inimigos, então você não tem caráter. Ela morreu sozinha, mas morreu sendo ela mesma. E na indústria que negocia rostos alheios, isso é a maior das vitórias possíveis. Agora que percorremos esse caminho, do início brilhante através do moedor de carne do sistema, até o final silencioso, mas orgulhoso, só nos resta fazer um balanço. Tirar aquela conclusão que vai virar sua percepção de por que contamos essa história. Começamos essa conversa com um mito, com um conto de fadas bonito de que Tallulah Bankhead era ícone do submundo queer, a alma do clube da costura, e simplesmente uma mulher divertida que gostava de beber. Agora você conhece a verdade. E essa verdade é muito mais desconfortável do que qualquer roteiro de Hollywood. Tallulah Bankhead não fazia parte do clube. Ela era a realidade incômoda da qual o clube tentava se proteger com cortinas de veludo. Na história do cinema, ela desempenhou o papel do canário na mina de carvão. Sabe por que os mineiros levavam uma gaiola com um pássaro? Se o canário parasse de cantar e caísse morto, significava que o ar estava envenenado e todos precisavam correr. Tallulah não parou de cantar. Ela gritou até o último suspiro. Mas seu destino mostrou a todos os outros, Garbo, Hepburn, Stanwyck, que o ar em Hollywood estava realmente envenenado. Que o preço da honestidade não é apenas a demissão. É a transformação em motivo de riso. Hoje vivemos em um mundo que estranhamente lembra aquela época. Sim, não temos o código Reis, mas temos marca pessoal. Temos redes sociais,
onde cada um é seu próprio estúdio Metro-Goldwyn-Mayer, onde retocamos nossas vidas, filtramos nossos pensamentos e tememos desesperadamente o cancelamento. Todos nós estamos um pouco em nosso clube da costura global, onde a regra principal é parecer bem-sucedido, correto e feliz. E é por isso que a história de Tallulah Bankhead hoje nos atinge mais forte do que há 50 anos. Ela nos lembra da diferença entre reputação e caráter. Reputação é o que os outros pensam de você. É um vaso frágil que você carrega a vida toda, com medo de deixar cair. Marlene Dietrich morreu com uma reputação impecável. Caráter é quem você é quando ninguém está olhando, ou quando todos estão olhando e você não se importa. Tallulah Bankhead morreu com uma reputação terrível, mas com um caráter absoluto, monolítico. O clube da costura era uma forma de silenciar as mulheres, oferecendo-lhes segurança em troca. Tallulah Bankhead é o exemplo do que acontece quando uma mulher se recusa a costurar, larga o bastidor e começa a falar. Sim, sua vida foi um caos. Sim, seu final foi solitário. Mas, ao contrário de muitas de suas contemporâneas, que morreram sufocadas nos espartilhos de suas próprias mentiras, Tallulah Bankhead morreu respirando fundo, mesmo que esses pulmões estivessem destruídos pelo tabaco. Ela não deixou uma escola de atuação. Ela não deixou uma fundação. Ela deixou uma pergunta simples, mas assustadora, que agora paira no ar diante de cada um de nós. Quanto de sua verdadeira personalidade você está disposto a cortar para caber na caixa de outra pessoa? Tallulah respondeu: nem 1 centímetro. E pagou por isso com tudo que tinha. Olhando para sua história sem óculos cor-de-rosa, entendemos. Talvez ela tenha sido a única pessoa mentalmente saudável no hospício que chamamos de Era de Ouro de Hollywood. Mas há outro lado dessa moeda. Vimos o que acontece com uma mulher que grita, mas apenas tocamos de leve naquelas que escolheram o silêncio. Tallulah era o ruído, mas o silêncio mata de forma igualmente eficaz, só que não deixa hematomas por fora, queima por dentro. Você acha que Greta Garbo ou Marlene Dietrich venceram essa batalha porque mantiveram a fama? Você está enganado. Se Tallulah queimou no fogo, essas mulheres lentamente congelaram no gelo de seu próprio controle. Para entender o quadro completo dessa tragédia, você precisa conhecer a história de Greta Garbo, a mulher que levou a arte do clube da costura ao absoluto e acabou se tornando sua principal prisioneira. Porque a mulher mais desejada do planeta, aos 36 anos, fechou a porta para sempre e passou os 50 anos seguintes se escondendo das pessoas atrás de óculos escuros. Clique no próximo vídeo para descobrir o segredo de Greta Garbo. Porque se Tallulah é uma explosão, Garbo é um buraco negro. E você precisa ver ambos os abismos para entender o verdadeiro horror daquela época.